Pai querido, nós nos reunimos nesse dia de domingo, onde nós celebramos a ressurreição do Cordeiro que foi morto. Nós te adoramos nesse dia, Pai, e nos lembramos daquele sangue na cruz, sangue que nos comprou, sangue que nos deu uma nova aliança, sangue que nos colocou de novo na presença do Pai e nos trouxe para bem perto do teu trono. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que nos assiste ao vivo pela internet, você que acompanha o nosso canal, você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, do 772. Temos cultos no domingo, sempre às 10 da manhã e às 19 horas, são cultos regulares. Também nas quartas-feiras temos a quarta fire, às 20 horas, o culto encerra rigorosamente às 21h30. Aos sábados, 14h30, temos um culto só para o seu filho que é pré-adolescente. Nós aqui chamamos de QAs, os quase adolescentes. Funciona das 16h30 até às 18 horas, e depois nós emendamos o culto dos adolescentes e dos jovens às 19h30. Você é nosso convidado, amém? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o poder do sangue da cruz. O poder do sangue da cruz. Hoje nós acordamos e as redes sociais estão em polvorosa, borbulhando, fervilhando de mensagens de que o Cristo ressuscitou. A história da Páscoa, ela vem muito antes de Jesus e é um anúncio. Ela aponta para Cristo. A história da Páscoa, ela é celebrada com sangue. O sangue é vida. É no sangue que está a vida. E o sangue é uma moeda de troca, de negócio espiritual. Jesus, com a sua morte, com o seu sangue, comprou gente de todo o povo, de todos os povos, de todas as línguas, de tribos e nações. Nós entramos na presença de Deus, que é Espírito, pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Algumas religiões tratam o sangue com cuidado, com uma perspectiva tão diferente, que não permitem nem transfusão de sangue. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse sangue e sobre como esse sangue lançado sobre os umbrais das portas do povo de Deus livrou esse povo da morte e anunciou a vida eterna para todo aquele que nele crê. A Páscoa, ela começa, ela tem o seu início em Êxodo capítulo 12. O livro do Êxodo é o livro da fuga. É o livro onde a Bíblia mostra que existe um lugar de escape para todo aquele que está cativo. Existe um lugar de liberdade para todo aquele que está prisioneiro. Existe uma porta de esperança, uma porta de saída para aquele que no seu coração diz: olha, para mim não tem jeito. Mas a Bíblia diz, até para essa jaula tem jeito. E diz assim então o texto, em Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas
amargas, preste atenção nisso. Você vai comer o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Você vai comer a cabeça, você vai comer o cambito aqui, não é o pernil, o cambito. As pernas e você vai comer as vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Olha só, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Veja bem, aquele sangue será um sinal na sua casa e na sua família. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perfeito. O povo de Israel está prisioneiro e não há nenhuma chance de liberdade para aquela nação. É um povo de Deus, mas é um povo que está cativo. Homens e mulheres de Deus permanecem em cativeiro? Permanecem. O começo da vida cristã, quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é um anúncio de uma liberdade que virá. O povo de Deus aqui, ele está cativo. A Bíblia não diz que é um povo do diabo, que é um povo iníquo, que é um povo imundo, mas diz que é um povo que Deus ouve. A Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 1, eu ouvi a voz do meu povo. Em Êxodo capítulo 1, eu ouvi a voz do meu povo e eu desci para libertar eles da escravidão. Esse povo, então, ele é visitado por esse Deus. Em Êxodo capítulo 20, verso 1, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão, que te libertou. Essa palavra liberdade, ela vem ecoando desde o princípio, desde o Gênesis. Deus diz, comerás livremente de toda a árvore. Essa é a primeira palavra que Deus dá para aquele homem que ele criou, Adão. Você vai comer com liberdade. Antes de Deus colocar qualquer limite, ele diz liberdade. Em Isaías 61:1, a unção do Espírito Santo, essa unção messiânica, fala, eu sou o Senhor. Paulo diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vida aos cegos e para anunciar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele toma para si essa palavra e diz, olha, hoje se cumpriu essa palavra em mim. A liberdade é algo que Deus sonhou para mim e para você desde o princípio. Mas um povo de Deus está ali dentro daquele episódio onde Faraó mantém um chicote nas costas do seu povo por 400 anos. Essa mensagem da escravidão tinha sido anunciada para Abraão. O cativeiro não acontece por acaso. Em Gênesis capítulo 17, tem uma história muito interessante. Abraão vai para o Egito porque a terra de Canaã tem fome. E lá ele diz o seguinte para a esposa dele. Ele diz, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Porque se aqueles egípcios virem a tua beleza, eles vão me matar e vão tomar você para si. E ele ali, ele conta uma verdade pela metade. Ele omite uma verdade. Saraí, na verdade, era irmã dele sim, mas era só meia irmã. E ali eles casavam entre as próprias tribos, primos com primas. E ele então entrega a esposa dele
para o faraó no Egito. Você acha que aquilo que a gente faz não atinge nossos filhos? Lamentações, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: os nossos pais pecaram, já não existem, e nós levamos a sua maldade. Quando Deus, então, traz uma praga sobre o faraó pergunta: o que você fez? Por que você não me disse que ela era sua esposa? Então Deus fere a corte de Faraó. Faraó era o nome que se dava ao imperador do Egito. Deus fere e o faraó enche Abraão de presentes e manda ele embora do Egito. E ali ele ganha inclusive uma escrava chamada Agar, que vai ser um problemaço na vida de Abraão. Essa história de Abraão seria um avant-première. Avant-première é a primeira apresentação de um filme, por exemplo. Um filme entra em cartaz. Aí um tempo antes, algumas semanas antes, aquela indústria cinematográfica chama os críticos dos filmes, os repórteres, os jornalistas, os entendidos, os cinéfilos, e eles dizem o seguinte: vem assistir a primeira edição, é a avant-première, é a primeira passagem. E ali, naquela história de Abraão e Sara, no Egito, Deus está avisando: olha, que você entregou tua esposa para o faraó, assim também a tua descendência será escrava por 400 anos no Egito, mas eu vou levantar um libertador. A história da Páscoa, ela começa com Deus então chamando esse libertador. Ele está escondido numa cidade chamada Midian, hoje é a Arábia Saudita. Ele está fugido, ele acha que não tem mais nada com Deus, ele achava que um dia podia libertar cativos, ele até luta com um soldado, vence o soldado, mata o soldado, mas ele está fazendo tudo na carne. Ele está fazendo do jeito dele, ele não está fazendo do jeito, ele acha que está fazendo do jeito de Deus, mas não era do tempo de Deus, ele está com pressa. Então quando a gente pega as rédeas e a direção da vida da gente fora do tempo de Deus, a gente faz lambança. E ele foge, e ele vai lá para Midian, e Deus aparece para ele numa sarça. Uma sarça, gente, é um arbusto seco, que é muito comum naquela região. Nós tivemos na Jordânia no passado, é muito comum naquele deserto. E Deus então aparece numa fogueira, num fogo, no meio daquela sarça que não queima, e ele chama Abraão. Abraão resiste e diz: não, isso não é para mim, eu não sei falar. E Deus diz: quem é que fez a boca do homem? Quem fez o que fala? Ou o mudo? E quem fez aquele que vê? Ou cego? Não sou eu, Senhor? Eu serei com a tua boca. E eu falarei. Então Moisés vem trazer uma notícia. E ele diz para Faraó 7 vezes: assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa, para que me adore no deserto. E o Faraó diz: não, não. E durante essas 7 visitas de Moisés à corte de Faraó, Deus vai salpicando 10 pragas sobre o Egito. A primeira praga é a praga do sangue, onde a água do Nilo, das fontes, se tornam sangue. Jesus, no capítulo 2 de João, faz o mesmo milagre, mas ele vem dizer: um veio para trazer morte, mas eu vim para trazer vida. Jesus não transforma água em sangue, mas o primeiro milagre dele é transformar água em vinho. Ele vai dizer: eu sou maior do que Moisés. A segunda praga é a praga de rãs, ela vem seguida por uma praga de piolhos, de moscas. Os animais sofrem uma pestilência e morrem na quinta praga. E elas vêm se seguindo com a praga de saraivada, de gelo e de fogo. Vem sobre intensas trevas sobre o Egito, mas na terra do povo de Deus, para que haja separação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, vem luz. E o interessante é que no final existe um golpe fatal que liberta o povo de Israel. Qual é? É o sangue. Este sangue vos será por sinal. Agora presta atenção. A gente vive um momento aqui muito interessante dentro da fé cristã evangélica.
Existe uma doutrina que tem cada vez mais encontrado espaço no coração do homem, mas não é nova não, isso é coisa velha. Existe uma perspectiva de que a vida do cristão, tudo vai ser moleza. Vem para Jesus, porque a sua vida, ela vai encontrar sim um céu aberto. Isso não é verdade. Alguns lugares que nós passamos, e algumas pessoas que nós conhecemos, alguns testemunhos de missionários que nós temos, é de que quando uma pessoa se converte, elas são deserdadas da sua família, são expulsas da sua casa. A tradição religiosa, a pessoa diz, não, mas é a nossa religião. A pessoa nem celebra a religião dele, mas na cabeça existe uma fortaleza espiritual que diz, não, nós somos daquela religião. E quando você resolve então servir a Cristo e seguir a Cristo, você é abandonado, você é desprezado, você sofre com retaliações, você sofre com expressões de maldade, de crueldade, ser segregado. Você, não, agora ele é crente. Tem gente que se converte e morre. Eu já fui em hospital orar por moribundos que serviram ao Senhor, ou que não serviram ao Senhor, mas que receberam ao Senhor, e que morreram no dia seguinte. O fato da gente andar com Deus não significa que as coisas vão só acontecer de uma maneira como a gente sonha, ou como dizem os contos de fada, era uma vez, e no final diz, e viveram felizes para sempre. Dos 12 discípulos, um foi se enforcar, o Matias foi escolhido à sorte. Todos eles foram martirizados, todos eles. À exceção de João, que morreu de velho, me parece que ele morre de velho, mas a história diz que os outros 11 foram absolutamente, cruelmente, brutalmente assassinados. A vida com Deus, ela é uma expressão de vida eterna. Jesus vai dizer para mim e para você em Apocalipse capítulo 21, que lá no céu, lá não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, e não haverá mais lágrimas, porque todas as coisas já passaram. Nós podemos experimentar aqui, e devemos experimentar aqui, a alegria de servir a Cristo, a alegria de andar com Deus, mas nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Por isso, o texto vai dizer, quando vocês comerem, eu acho tão rico isso, ao comerem, estejam prontos para sair. A minha vida e a sua vida aqui na terra é uma vida de expectativa de fuga. O nosso lugar não é aqui. Não se encante com esse mundo. Não se encante com a sua casa e com o seu apartamento bonito. Não se encante com os troféus da vitória que você tem. Não se encante com as vitórias que você tem na sua vida, porque isso vai passar. O meu lugar e o seu lugar não é aqui. Jesus, ele conversando com Pôncio Pilatos, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria, e o meu pai me mandaria 12 legiões de anjos que lutariam comigo, mas o meu mundo não é aqui. Jesus, em João capítulo 14, diz, eu vou para o meu pai. Vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou voltar para te buscar. A Páscoa está dizendo para mim e para você o seguinte, tenha pressa de ir para o céu. Não dê cabo da sua vida antes do tempo. Não é isso. Mas tenha pressa. Esteja pronto para ir agora. A expressão do livro do Apocalipse que diz, Maranata, hora vem Senhor, é uma expressão que está falando o seguinte, vem logo acabar com a dor, vem logo acabar com o sofrimento, com a tristeza. As bem-aventuranças de Jesus, de Lucas capítulo 6, elas falam para a gente de homens e mulheres que são felizes com a desventurança. Bem-aventurados que têm fome e têm sede.
Bem-aventurados os famintos, os que choram. Bem-aventurados os mansos, os humildes. A bem-aventurança, ela é mostrada de uma maneira como a gente não quer. Então ele fala o seguinte: se prepare para sair imediatamente. Quando você comer, como assim, ó? Com cinto. Sabe quando a gente coloca um cinto? Para que a calça, daquele tempo não era calça, no vestidão, né? Para que você não saia com as coisas, com as coisas caindo, com a sandália nos pés. Não use fermento. Não espere para o pão fermentar. Vocês vão comer pão sem fermento. Vocês vão comer com pressa. Mas ele diz, quando você comer, vocês não vão comer a parte boa. Vocês vão comer a cabeça. Vocês vão comer a canela. E você vai comer as entranhas. Os sabores que você quer experimentar, você não vai experimentar. Aquilo que é bom, você vai queimar. Você vai comer aquilo que ninguém vai comer. Alguém já comeu aqui a cabeça de um cabrito, de um cordeiro? Você já comeu? Você não quer o cambito. Você quer o pernil. Você quer a picanha. Você quer o mignon. Você quer o entrecô. Agora tem os cortes, né, diferentes. Você quer aquilo que é macio, mas Deus diz, olha, se prepare. Quando a Bíblia fala da volta do Cordeiro para buscar a igreja, e é bom a gente ter a Páscoa para a gente lembrar disso. Esse mundo vai passar. Um dia eu e você, ainda que você esteja morto, ainda que demore, um dia na sepultura, você que é pó e que vai voltar ao pó, você vai ouvir o som de uma trombeta. A trombeta do anjo vai soar. E de alguma maneira que eu não entendo, porque o meu tímpano, os meus ouvidos já estarão dissolvidos, e as minhocas, os bichos, a terra já vai ter me comido, vai ter me transformado em pó. Mas quando aquela trombeta tocar, eu vou ouvir do céu, e aquilo que era pecado, corpo de pecado, de pó, de morte, vai se refazer. E eu vou ser levado para um lugar onde a morte não tem. A Páscoa anuncia que a morte foi vencida. Em 1 Coríntios capítulos 15, versos 55 a 57, ele diz assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? A vitória sobre a morte é anunciada no sangue sobre os umbrais. Naquela noite, eu vou passar por cima do Egito. E eu vou ferir os primogênitos. Tem muita gente que ignora o poder da primícia. Deus pede a primícia. Quando o Faraó vê que o povo de Israel cresceu, está em Êxodo capítulo 1, ele chama então as parteiras e diz assim: quando o filho dos hebreus nascer e nascer macho, vocês vão pegar esses filhos e vão matar jogando no Nilo. Aliás, Moisés, ele cumpre essa palavra dentro do Nilo, mas dentro de um cesto que cai nas mãos da própria filha do Faraó. E ali então, ele nem sabia que aquele sangue dos primogênitos, Deus ia clamar das mãos do Faraó. Deus fere então todos os primogênitos no Egito, dos animais e dos filhos. O único primogênito que não morre é Faraó, único. Porque ali todos eles morrem. Para anunciar a liberdade do povo de Deus. Mas a liberdade só vem por quê? A liberdade vem
Porque o sangue estava nos umbrais. A apropriação do sangue, ela é anunciada em toda a Bíblia. João Batista, ele olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Aquele sangue do Cordeiro da Páscoa apontava para o futuro de Cristo, apontava para aquele que deveria ser sacrificado. Jesus diz o tempo todo: a minha vida ninguém me tira, mas eu voluntariamente vou lá dou. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os discípulos, certa vez, Mateus capítulo 16, Pedro fica muito assustado quando Jesus diz: importa que eu seja entregue aos fariseus, aos mestres, e que eu morra. E Pedro diz: isso jamais te acontecerá, nós vamos te proteger. E Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, que não cogitas das coisas do alto. Você não entendeu nada ainda, que é necessário que o Cordeiro da Páscoa seja sacrificado. Mas o que é então, pastor? O que é a Páscoa? Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Todos os pactos na Bíblia, eu vou repetir para vocês, todos eles são celebrados com sangue e com comida, sentados à mesa. Todos eles. A maneira de você celebrar alianças, na mesa. Você só convida a sua casa. Você normalmente convida a sua mesa, quem você ama, quem você confia. Você parte o pão. Abraão, ele faz uma aliança com Abimeleque. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 21, a aliança das 7 ovelhas, dos 7 cordeiros. Jacó, ele vende o direito da aliança da primogenitura. Aliás, ele compra de Esaú, no capítulo 25. No capítulo 27, o pai dele fala assim: Isaac, Esaú, vai pegar uma caça, prepara uma comida, que eu vou fazer uma aliança com você, eu vou te abençoar. Está no capítulo 27. Jacó, aquele espertinho, mancomunado com a mamãe, serve um outro prato, e aquele pai cego abençoa e faz uma aliança, uma das mais bonitas alianças. É por isso que o justo não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive por aquilo que ele crê. Ele diz: eu te dou da exuberância da terra, eu te dou do orvalho que desce do céu do Senhor e do óleo fresco que escorre do trono de Deus. Os teus inimigos falarão contigo à porta e não te vencerão. As alianças entre Jacó e Labão, Gênesis 31, acontecem à mesa. Jesus, ele parte o pão e diz: coma. Ele pega o cálice e diz: beba. Esse é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança desse sangue que é derramado por vocês. Essa Páscoa que nós celebramos é uma comida. É uma comida. Eu e Fabiola tivemos em Israel no ano em que nós participamos de um casamento no mesmo hotel que nós estávamos, com uma celebração da Páscoa. Pensa num negócio lindo. Os homens vão para um canto e as mulheres vão para outro canto. E tem muita comida. E não pense porque a gente é gentio, nós gentios, não judeus é o gentio. Gentio é chamado dessa maneira, o não judeu. A gente pode participar, eles convidam a gente para participar. Mas os homens então ficam de joelhos e cantam para as mulheres. É uma cerimônia tão linda, eles cantam trechos do livro de Cantares de Salomão. E é emocionante, que depois eles celebram aquela ceia, aonde existe um cálice.
E eles não tocam, que eles esperam que o Messias venha. Eles ainda estão esperando Jesus para beber daquele cálice. A Páscoa é uma refeição que faz com que a gente se lembre. Essa festa será um memorial. Por que nós celebramos a ceia? Porque a ceia é um memorial. Fazei isso todas as vezes em que vos ajuntardes para se lembrar de mim. Quando nós falamos de Páscoa, a essência da Páscoa, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Todo mundo aqui é de carne e sangue? Você é de carne e sangue? Se belisca assim para você ver se você é de carne e sangue. Se belisca. Você aqui não é anjo, a não ser que haja um anjo nos visitando hoje pela manhã. Porque você é de carne e sangue. Esse Deus que é espírito, entenda isso. Ele também participou dessa condição humana, ou seja, esse Deus se encarnou, ele se fez carne. Ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que Hebreus 4:14, Hebreus 2:14 está falando? Nós temos medo da morte. Eu e você temos medo da morte. Todos os nossos medos e conflitos e todos os turbilhões que nós vivemos são animados por um só medo, o medo de morrer. Quando Jesus, ele se ajoelha no jardim do Getsemane, ali onde as oliveiras ainda estão, no Monte das Oliveiras, ele vence a morte ali. Ele pergunta para Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ali ele doma a morte. Ali ele vence a morte. Ali naquele clamor ao Pai, naquela resposta do silêncio do Pai, é ali que a morte é vencida. Porque ali ele já começa a suar sangue. Quando nós olhamos para esse Cristo, entenda isso, querido. Cristo não é um mártir. Cristo não é um bom exemplo de vida. Cristo é o próprio Deus que fez os céus e a terra e entrou no ventre da Virgem Maria. Esse Cristo se fez semente e ele foi castigado numa cruz. Ele morreu na mais brutal das mortes. Isaías capítulo 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse cordeiro vem sendo anunciado, esse sangue vem sendo clamado desde o início. Nós lemos aqui Gênesis 22, o cordeiro que serviu para uma pessoa. Ele substituiu Isaac. A gente vê esse cordeiro em Êxodo 12, salvando uma família. Pegue um cordeiro, um para cada família. Esse cordeiro salvou uma nação. Isaías 53:8, salva Israel. Esse cordeiro é o cordeiro que salva todo mundo, o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A Páscoa está falando para mim e para você, que esse Deus se transformou em gente. Ele participou dessa condição humana, sabe para quê? Para que ele tirasse, ele roubasse, ele trouxesse de volta, roubasse não, ele trouxesse de novo a esperança da vida eterna. Eu gosto demais de Apocalipse capítulo 1, verso 18, que diz: eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra-chave na Bíblia, ela é uma metáfora de autoridade. Eis que vos dou a chave do reino dos céus. Que você liga na terra, é ligado no céu. O que você concorda na terra será concordado no céu. Ou seja, uma autoridade que você usa aqui, e ela, de alguma maneira, ela exerce influência sobre o mundo espiritual. Jesus está dizendo: a chave da morte
E a chave do inferno, a autoridade sobre isso, quem tem agora sou eu. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo canta aquela canção, porque aquilo é uma canção. Onde está a morte e a tua vitória? Porque quando Jesus ressuscita dos mortos, ele desautoriza a morte. A morte não é boazinha. A morte não é assim, ai, ele descansou, ela descansou. Eu não quero que essa igreja batista de Bom Retiro, eu não desejo que você, que nos assista pela internet, tenha assim uma alegria de encontrar a morte. Porque a morte não é bem-vinda. A morte nunca esteve nos planos do Senhor para a humanidade. Hoje eu perguntei, nós temos na nossa igreja um doutor em teologia. Eu perguntei para ele, se Adão não tivesse pecado, nós viveríamos para sempre? Ele falou, isso é uma teologia especulativa. E não há uma resposta para aquilo que Deus não respondeu. Eu entendi o que ele disse. Mas a vida eterna hoje sim, depois do sangue sobre os umbrais, depois do sangue na cruz, hoje o sangue me promete para mim e para você vida eterna. Esse sangue do Cordeiro, ele traz paz ao meu coração. Se um dia eu quero ser arrebatado, e quero deixar isso claro para a igreja, mas se um dia algum de vocês olhar para a minha sepultura, fique de olho, porque eu vou ressuscitar. Pode preparar. Porque aquele pastor que está lá, e pode botar aqui Jaz, o pastor fulano de tal, ou RIP, como a gente vê por aí, aquilo ali não é o ponto final na minha vida. Nós não cremos na imortalidade da alma. Não. Nós cremos na ressurreição da carne. Esse corpo que é desfeito em pó, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, assim também eu e você vamos ressuscitar por uma vida eterna. A Páscoa é uma boa notícia. E é bom a gente celebrar a Páscoa todo ano. A Páscoa não é bem uma festa cristã. A Páscoa é sim uma festa judaica. E quando eu digo para você que é bom celebrar a Páscoa, mas você tem que celebrar não com a perspectiva judaica, mas com a perspectiva do Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: lançai fora o fermento velho e revesti-vos de uma nova massa, porque sois uma nova massa, porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Então, celebre os ázimos da justiça, deixa de fora toda a malícia. O que ele está dizendo? Que eu e você, hoje, celebramos a vida eterna. Deixa a tua vida velha para trás. Começa uma vida nova. Aproveita que a Páscoa fala de renascer, ou de ressuscitar, e comece de novo. A nossa vida velha não pode marcar a nossa existência mais. Assim como eu e você fomos sepultados no batismo, não é isso que o batismo diz, gente? Vocês não entenderam ainda? A palavra batismo significa mergulhar. É por isso que nós mergulhamos a pessoas, nós pastores, evangelistas, missionários, mergulhamos o novo convertido na água, porque ali ele é sepultado. Mas quando ele levanta daquela água, aquilo anuncia que uma nova criatura começou a viver. As coisas vão ficar perfeitas a partir daí? Não. Porque nós temos que aprender. Se ficasse perfeito, Jesus já te levava, como levou Enoque. Então, se você está aqui ainda, é porque Deus está aperfeiçoando tanto a mim quanto a você, até que a gente chegue naquilo que o apóstolo Paulo chama de estatura do varão perfeito. Então, enquanto nós somos imperfeitos, nós vamos experimentar essa caminhada, essa jornada de fé. Nós vamos ter que aprender a perdoar um outro. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Às vezes é fácil perdoar outro, mas é
tão difícil se perdoar. Mas quando eu olho para o castigo da cruz, quando eu olho para o cordeiro que foi morto, quando eu olho para as varas, os murros que Jesus levou, e aquela coroa de espinhos que cravou a sua cabeça, quando eu lembro dos chicotes, quando eu lembro dos cravos que feriram as suas mãos, eu olho para ele e eu digo, aquele cordeiro recebeu a minha morte, recebeu o meu castigo, eu tenho paz, o castigo que me traz a paz estava sobre mim. Feliz Páscoa. Feliz Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Feche seus olhos agora. Você pode até abraçar sua família, se você quiser. Abraça sua família. Se você estiver com a família. Se você estiver com um amigo que quiser abraçar, também você pode abraçar seu amigo. Isso. Feche seus olhos. Quantos aqui essa manhã querem fazer uma aliança com Jesus? Quantos aqui essa manhã querem dizer assim para o Cordeiro: Jesus, eu quero o teu sangue sobre a minha vida, sobre os umbrais da minha vida, eu quero isso, eu preciso disso. Tem gente aqui que continua cativo, cativo em dores secretas, cativo em pecados secretos, cativo em memórias que ele fala, por que eu fiz essa bobagem? Por que eu fiz isso? Tem gente que está cativo na solidão ou na escuridão de fatos que ele não quer que ninguém saiba. Eu não quero tocar nesse assunto, pastor. Não toque nesse assunto. É um cativeiro, não há liberdade. Tem pessoas que estão cativas em situações, em circunstâncias que ele não tem nenhum domínio, não tem controle. E se o libertador não se levantar, se Moisés, se Jesus não aparecer, ele vai ficar lá para sempre. Hoje o libertador está aqui. Jesus está aqui. Você que está aprisionado, você quer pedir liberdade para Jesus? Você quer? Se você quer pedir liberdade, só levante sua mão. Ninguém vai vir aqui, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Se você quer vida eterna, você vai ter que fazer uma aliança com o Cordeiro. Você vai ter que aprender a comer do pão e beber do cálice. Você vai ter que aprender que o sangue de Jesus vai repousar sobre sua vida. E que a partir desse sangue, você vai receber um selo de propriedade. Você vai ficar marcado. O sangue, ele precede o selo do Espírito Santo. Sabia disso? É. O sangue purifica. E o Espírito Santo derramado vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua história, vai trazer a presença de Cristo em você. Existe alguém aqui essa manhã que precisa dizer assim, eu preciso desse sangue sobre a minha vida. Eu quero a salvação de Jesus Cristo. Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante sua mão. Só isso, levante sua mão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Abaixe sua mão. Vamos orar. Você que está nos assistindo pela internet, se você puder, coloque também a mão no seu coração. Pai querido, hoje nós anunciamos sim a Páscoa do Senhor. Hoje a tua igreja, em todo o mundo, espalhada sobre a face da terra, anuncia o poder do sangue da cruz, o poder do sangue sobre os umbrais. Hoje todas as nações da terra, povos de toda língua, de toda tribo, de toda nação, se reúnem para celebrar a morte do Cordeiro. Mas muito mais do que isso, celebrar aquele
que venceu a morte e ressuscitou, e subiu aos céus, e hoje está no trono da glória, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, Pai, eu quero te pedir o derramar do sangue do teu Filho sobre nós. A tua igreja se reúne hoje para pedir que aquele mesmo sangue da Páscoa seja derramado sobre o coração de cada família, de cada homem, cada mulher, de cada um que sofre, que chora ou que se alegra, de cada um que sabe que o destino final de nós não é a morte eterna, mas é a vida através do sangue e da ressurreição do Cordeiro. Nós queremos dizer diante do Senhor que nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Agora dispensa sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada um deles, de cada um dos teus filhos aqui reunidos, a tua bênção, e leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Irmão Daci, vem cá, despede a gente aqui com a bênção do Senhor. À noite teremos o quê? Teremos cantata. Gente, pensa num musical aleluiado. Você vai sair daqui impactado. Traga também lenço, você vai chorar, mas também vai se alegrar, tá bom?